Olá, pessoal! Sexta aula de Tecnologia de Frutaria e hoje nós falaremos dos preliminares no processamento de hortaliças. A primeira questão que eu gostaria de colocar para vocês... o nariz não dá, né, Roberto? Vamos refletir um pouco sobre qual é a necessidade de processar os alimentos. Então, para que processar? Para que uma pessoa... Para que uma pessoa tenha uma alimentação de qualidade, ela precisa ingerir alimentos variados. Esses alimentos variados vão suprir as necessidades de carboidratos, de proteínas, de vitaminas e de minerais. Os alimentos ricos em carboidratos, a gente encontra carboidrato nos alimentos como cereais, raízes, frutas. A gente encontra carboidrato nos alimentos. Carboidratos são encontrados em cereais, em frutas, as proteínas em alimentos de animal, como carnes, ovos, peixes. Também tem as proteínas vegetais encontradas nas leguminosas, nos feijões, grãos. Os lipídios são encontrados nas leguminosas, nos grãos, também nos laticínios, nas carnes. E as vitaminas e os minerais principalmente aí nas frutas e nas hortaliças. Como que as pessoas obtêm esses alimentos? Vamos pensar que antigamente, quando a população era menor e se concentrava na zona rural, a maior parte das pessoas morava na zona rural, eles próprios produziam seus alimentos. Então tinha uma vaquinha para produzir leite, uma ovelha, cabra. Possuíam animais para consumir suas carnes, como carneiros, porcos, galinhas, boi. Possuíam algumas árvores com frutas, galinhas poedeiras para ter ovos e plantavam seus vegetais. Faziam uma hortinha, plantavam hortaliças, plantavam verduras. E aí vem a questão, todos produziam tudo o que precisavam? Obviamente que não. Aí tinha aquelas pessoas que tinham uma produção maior de ovos, outras que produziam verduras diferentes, e elas trocavam os alimentos. Da mesma forma que aqueles que produziam mais porcos, e aí trocavam por verduras, ou aqueles que tinham mais árvores frutíferas, trocavam por carnes, e assim ocorria a variação da alimentação daquelas pessoas muito lá antigamente. Posteriormente, quando as pessoas pararam de migrar, começaram a migrar para Posteriormente, as pessoas começaram a migrar para a cidade e não produzir seus próprios alimentos. Como que essas pessoas adquiriam seus alimentos? Os produtores rurais de frutas, de verduras, de ovos, de leites, vinhos, carnes, eles levavam para um estabelecimento comercial, que poderia ser uma mercearia, poderia ser um mercado, e aí as pessoas da cidade iam até o mercado e compravam seus alimentos. Isso também acontece com o pessoal da zona rural. Pararam de trocar alimentos, concentravam os alimentos no estabelecimento comercial e aqueles que não produziam o seu leite, por exemplo, poderiam comprar o leite no estabelecimento comercial, mesmo na zona rural.
Mas o que que isso tudo tem a ver com o processamento de alimentos? Essa foto, vocês estão vendo, ela é uma cerejeira. Ela está com frutas, cerejinhas. Vendo as cerejinhas vermelhas, né? Toda cerejeira produz frutos na primavera. Essa foto que vocês estão observando, essa foto é uma foto de uma cerejeira com cerejas. Essa variedade de cerejeira produz frutos na primavera. As cerejas, elas amadurecem quase todas ao mesmo tempo. Então essa árvore vai sofrer o ciclo dela de polinização. E quando as cerejas surgem na primavera, elas vão amadurecer quase ao mesmo tempo. Ou seja, elas vão, as pessoas donas da cervejeira, o produtor de cerejas, o dono da árvore de cereja, vai ter muita cereja. E aí, no tempo que elas duram, a família não consegue consumir tudo. Por quê? Se você não faz a colheita das cerejas, você pode ter ataque de passarinho, pode perder cereja porque ela caiu da árvore. E você pode. Essa foto que você está vendo, ela é de uma cerejeira. Uma cerejeira produz frutos na primavera. Se a árvore for polinizada e ela produz frutos conforme a idade, se ela for polinizada e tudo correr bem, na primavera ela vai estar cheia de cerejas. Muitas cerejas. E as cerejas amadurecem quase todas ao mesmo tempo. Ou seja, vai ter muita cereja e a família não vai conseguir consumir tudo que a cerejeira fornece. Porque depois que você colhe a cereja, ela dura mais ou menos uma semana na geladeira. Então tem uma semana para consumir todas as frutas daquela árvore. É quase impossível. A não ser que a família consuma só cereja, não se alimente de outras coisas. Se você deixar a cereja na árvore, ela vai ser atacada por passarinho ou ela vai cair. E aí você vai perder a cereja do mesmo jeito. Então, qual que é a solução para não perder as frutas que a árvore produziu? Consumir in natura o que dá e processar aquilo que sobra. Isso garante produto de cereja o ano todo, assim como garante produtos de laranja o ano todo e não só no inverno, produtos de pêssego o ano todo e não só no outono, e produtos de melancia, não só a melancia durante o verão. Então vamos pensar como que o alimento é produzido hoje. Vocês estão vendo na foto uma estufa de morangos. O que ela está representando? Hoje o produtor rural, ele escolhe uma, duas, três, no máximo 4 culturas para trabalhar durante o ano todo. Então o produtor de morangos, ele vai ter uma grande área de morangos plantados. E quando esses morangos amadurecerem, ele tem que distribuir morango. Então ele vai colher os morangos, distribuir para o consumo em supermercados, por exemplo, tá? Ou em feiras livres, ou em mercearias. Mas pelo tempo curto de vida útil do morango in natura, ele não vai conseguir só distribuir ele in natura. Então ele vai vender para a indústria alimentícia. Assim como produtor de ovo, produtor de leite,
verduras, o produto de carne. Eles entregam o alimento, matéria-prima, para a indústria, que processa o alimento e manda para o estabelecimento comercial, onde as pessoas podem ir comprar os produtos. Na indústria alimentícia, por exemplo, o exemplo do morango na indústria, ele pode ser processado em polpa, em geleia e utilizado em diversas outras indústrias alimentícias. A de laticínios, que utiliza bastante geleia e caldas em iogurtes, em sorvetes. Temos a indústria do suco, temos a indústria dos doces, a indústria da pizzaria, a indústria refrigerantes. São todas indústrias que recebem produtos à base de frutas produzidas por outras indústrias. Então, assim, a distribuição do produto industrializado não é só para dentro dos supermercados, é utilizado para abastecer outras indústrias. E aí, vem a pergunta, como que o vegetal chega na indústria? Qual que é a maneira correta de fazer o manejo desses vegetais para chegar na indústria? Normalmente ele chega de caminhão. Esse caminhão pode ser refrigerado ou não. E o que vai determinar se vai ser refrigerado ou não? O transporte por caminhões refrigerados é muito mais caro do que em caminhões não refrigerados. Mas existem algumas frutas que são muito que pedem o transporte por caminhões refrigerados. Mas muito depende da distância que esses vegetais, que essas frutas vão percorrer. E eles têm que estar acondicionados em caixas que devem ser laváveis ou descartáveis. Se essas caixas forem reutilizáveis, elas têm que ser construídas em material que possam ser lavadas, como por exemplo plástico. Não pode, a legislação brasileira não permite que caixas de madeira, por exemplo. E caixas de papel, de papelão, elas devem ser descartadas após o uso. Elas não podem ser utilizadas justamente porque elas não resistem ao processo de higienização. Os vegetais devem ser acondicionados nas caixas de forma que evitem os danos durante o transporte e essas caixas devem ser empilháveis e ele deve chegar o mais íntegro possível na empresa. Depois, quando ele é descarregado do caminhão, é preciso passar por uma limpeza e, eventualmente, por uma higienização. A limpeza, ela é o processo de retirada de sujidades. Então, o que pode vir do campo para dentro da indústria juntamente com os vegetais? Pode vir terra, pode vir pedra, galhos, folhas, tudo, galhos, folhas, parafusos, arames, enfim, tudo que não é a fruta ou o vegetal esse é considerado contaminante, sujidades. Então é necessário retirar para limpar e para evitar danos nos equipamentos, por exemplo, entrada de pedras ou parafusos dentro de um equipamento que processa alimento pode danificar, além de contaminar o alimento, vai danificar o equipamento. Essa limpeza ela pode ser úmida ou ela pode ser seca. A limpeza úmida ela é feita para alimentos mais delicados e nela pode ainda utilizar agentes que ajudam na limpeza e na higienização, como por exemplo cloro ou algum tipo de detergente. Enfim, dependendo da superfície do alimento, é possível colocar esse tipo de agente de limpeza. A limpeza úmida ela é normalmente feita em tanques por imersão, então o alimento é imerso nesses tanques e depois passa por um enxágue. E ela pode ser feita também por jatos de água, onde o alimento vai por uma esteira e os jatos de água são pulverizados em cima do alimento. A limpeza seca ela é mais recomendada para alimentos mais resistentes e para alimentos secos. Se você coloca grãos dentro de tanque de água, por exemplo, cuja umidade do grão
fica em torno ali de 14%, você vai aumentar muito a umidade desse grão e vai facilitar a proliferação de micro-organismos, reduzindo a sua vida de prateleira. Então, a limpeza desse tipo de não é feita dentro da água, ela é feita por equipamentos que fazem a física daquilo que é considerado sujidade. Então, por exemplo, para retirada de terra, pode ser feito um peneiramento, para retirada de folhas, pode ser feito uma separação por ar, onde o ar passa pelo alimento e leva o que é mais leve e o alimento que é mais pesado fica retido. E assim pode ser feita essa limpeza seca. Ou seja, a limpeza seca não utiliza água. A higienização já é a fase do processo de limpeza que reduz a carga microbiana. Então, ela difere da limpeza pela redução da carga microbiana. Ela tem essa função. Então, na higienização é utilizado agentes de redução de carga microbiana, como, por exemplo, a aplicação de cloro e a aplicação de ozônio. E é utilizado muito nessa área, nas limpezas, é utilizado muito na limpeza úmida, porque aí você tem uma solução para diluir esses agentes de higienização. Na limpeza seca não é possível fazer esse tipo de higienização. Aí, conforme o tempo e a temperatura de exposição, conforme a próxima. Depois que os alimentos estão úmidos, depois que os vegetais estão secos, balançando. Depois que os vegetais estão secos, eles vão ser selecionados ou classificados para ir para o processo produtivo. Então, a seleção é quando a gente separa os alimentos por características mensuráveis. Você escolhe uma característica mensurável e faz a separação. Como, por exemplo, os pepinos, eles precisam ser mais retos para que caibam mais precisam ser mais retos para que caibam dentro da embalagem. Ou seja, se os pepinos forem curvos, não vai caber o peso suficiente da embalagem, peso suficiente de pepino dentro da embalagem. Então, é selecionado para pepinos em conserva aqueles pepinos mais retos. As batatas, por exemplo, elas são selecionadas em relação ao tamanho, pela sua aplicação. Por exemplo, tem as batatas que são destinadas àquelas restaurantes que trabalham com batata assada, então as batatas grandes. Tem as batatas médias, que são enviadas para a indústria de batata pré-frita congelada ou para a indústria de batata chips. E tem as menorzinhas que são destinadas para fazer conserva. Então, ela pode ser separada por tamanho, mas também ela pode ser selecionada por característica da superfície, uniformidade da superfície. Ou seja, quanto mais oval ela for, mais fácil vai ser para descascá-la no processo automatizado da indústria. Então, se for para ser a batata que vai ser processada sem casca, com chips, a batata pré-frita congelada, é necessário que a superfície dessas batatas seja o mais uniforme possível para facilitar e para reduzir as perdas. E alguns alimentos, eles têm maior valor de mercado se eles possuem uma forma específica, como por exemplo, pera tem que ter forma de pera. Existem algumas peras que ficam mais com forma de maçã. E aí essas são destinadas a serem processadas essas são destinadas para serem processadas em alimentos que não se faz necessidade de que elas estejam inteiras. Os equipamentos que são utilizados para fazer a seleção,
os equipamentos que são utilizados para fazer a seleção são diversos, vai depender de qual característica que você está escolhendo para fazer a seleção. Então, aqui, peneiras e roletes separam por tamanho. Peneiras é fácil a gente entender, peneiras é feito de uma malha perfurada, e aí o que é menor que o tamanho alimentos, peneiras é feito. As peneiras são construídas com malha perfurada, onde os maiores alimentos ficam na peneira e os menores passam pela malha. O mesmo princípio é feito nos equipamentos construídos com roletes. Os roletes são colocados lado a lado e conforme roletes são colocados lado a lado e a distância entre um rolete e outro vai determinar qual o tamanho do alimento que fica retido sobre o rolete, o tamanho do alimento que passa pelo rolete. Quando a gente quer separar por alguma característica visual, a gente utiliza equipamentos que trabalham com processamento de imagem ou que trabalham por selecionador ou trabalham selecionando pela cor. Então, como que funciona esses equipamentos? Vamos pensar que estamos selecionando grãos de trigo. Dentro dos grãos de trigo existem uns grãos que têm defeitos, principalmente grãos mofados. Então, na indústria de farinha de trigo, existe um equipamento que seleciona os grãos que estão bons e separam os grãos que estão mofados. Esse equipamento ele é regulado de forma que ele reconhece o grão mofado por fotos, né? Por fotos de grão mofados, ele acaba comparando a imagem do grão com uma imagem de uma base de dados que ele. E aí, quando ele identifica que aquele grão está mofado, ele dispara um jato de ar comprimido que faz com que esse grão seja separado dos demais e destinado para fora do equipamento que vai processar o trigo. Então, esses equipamentos também funcionam. E as balanças, que também podem separar por peso. E as balanças que separam por peso, existem diversos alimentos que, dependendo do peso, eles são destinados para um tipo de processo ou para outro tipo. É uma separação simples. A classificação, ela já é a classificação, ela diferencia da seleção, porque é uma separação feita por um conjunto de características. Então, eu não vou separar somente por tamanho, ou por peso, ou por cor. Eu estou separando por um conjunto de características. E essa separação, normalmente não consegue ser feita pela máquina. Ela é feita por seres humanos. E, por exemplo, as cerejas ali, elas seriam selecionadas por grau de maturação, juntamente com avaliação se tem danos na superfície e por tamanho, e aí pega o conjunto das características e separa para um determinado fim. Depois que os alimentos estão higienizados e selecionados, eles vão para o processamento e muitos deles precisam ser descascados. E aí, dependendo do tipo de alimento, vai se usar dependendo do tipo de alimento, usa-se um método de descascamento. O método de descascamento escolhido vai depender do tipo de alimento. Nós temos o descascamento por vapor. Ele funciona da seguinte maneira. Você Nós temos o descascamento por vapor, que é utilizado muito em frutas sensíveis, vegetais. Nós temos o descascamento por vapor, que é muito utilizado em frutas delicadas, como o pêssego. Ele é colocado dentro de um vaso de pressão e nesse vaso de pressão é injetado vapor a alta pressão.
Esse vaso se movimenta, garantindo que o vapor entre em contato com toda a superfície do peixe. E aí, depois de um tempo, ele vai. Depois de um tempo em contato com é retirada a pressão do vaso é reduzida e essa redução de pressão faz com que a água que fica por baixo da casca do alimento ela evapore e faça o rompimento da casca daquele tecido. Então, essa água que evapora debaixo da casca, ela solta a casca do pêssego. E aí, utilizados jatos de água para retirar essa casca e para esfriar a superfície do alimento para evitar cozimento. O descascamento por facas ele é utilizado principalmente em frutas como laranja, limão, em cítricos em geral. Tem a característica de ter um formato bem uniforme. Então, o equipamento é construído de forma que as facas se movimentem ao redor do vegetal ou de forma que o vegetal se movimente ao redor das facas. E aí a casca é retirada. O descascamento por abrasão, ele retira a casca por lixamento da superfície. O equipamento é construído de forma que o alimento raspe a sua superfície numa superfície abrasiva que se chama carboduro. No descascamento por abrasão, a casca é retirada. No descascamento por abrasão, a casca do alimento é lixada por uma superfície chamada carboduro. No descascamento por abrasão, a casca do alimento é lixada sobre uma superfície chamada carboduro. O equipamento é construído de forma que o alimento se 20% e vá raspando a sua casca. E a água vai ser. O equipamento é construído de forma que o alimento se movimenta sobre a superfície. O equipamento é construído de forma que o alimento se movimenta e a casca vai sendo retirada por jatos de água. Esses jatos de água também evitam o aquecimento e o excessivo cozimento. Esse jato de água resfria o alimento, que é aquecido pela fricção contra a lixa, e também retira a casca. É muito utilizado no tratamento de frutas e reduz as perdas. É muito utilizado em vegetais com uniformes, como as batatas. O descascamento por lixívia ele é pouco usado porque o hidróxido de sódio ele pode ser um contaminante para o alimento. E aí é preciso ser muito cuidadoso com o enxágue. Mas como que ele funciona? É preparada uma solução de 1 a 2% de hidróxido de sódio e aquece essa solução a uma temperatura de 1 grau Celsius e coloca o alimento por um tempo determinado nessa. A casca solta o alimento por conta da ação do hidróxido de sódio. Como foi mencionado, é preciso enxaguar muito bem para evitar a contaminação do alimento. E por último, nós temos o descascamento por chama, que foi desenvolvido para cebolas, porque a cebola tem uma superfície muito seca por fora
Ela tem os cabelinhos e tem a casca seca fora e é muito úmida por dentro. Então funciona muito bem. As cebolas são colocadas, né? E essa esteira leva a cebola para passar por dentro de um forno, de uma fornalha, na verdade, que está mais ou menos ao certo. Então ela queima essa breve passagem da cebola dentro da fornalha, faz com que queime os cabelinhos e as cascas de fora da cebola. Depois é jogado jatos d'água para retirar a parte queimada. Nem todo o processamento de cebola utiliza o descascamento de chama. Alguns produtos de cebola ainda utilizam pessoas para retirar a casca e os cabelos. Porque é muito fácil de fazer essa retirada, passa-se a mão e já consegue retirar muito da casca que está ali seca. É utilizado mão de obra humana mesmo para fazer esse descascamento. Mas o processamento de chama facilita. Então agora vamos ver um vídeo que representa a limpeza e a seleção de batatas. Aqui as batatas estão descarregadas, uma esteira para serem lavadas. Então, elas chegam no caminhão dentro desses e das te ajuda, né, porque é muito pesado, a descarregar essas batatas para chegar na esteira. Essa esteira que vocês estão vendo, ela é composta por roletes. Roletes rolam e transportam a batata. E aí dá para a gente usar os jatos de água que são borrifados sobre as batatas. Então os roletes são cobertos por feltro, eles ajudam a raspar a sujeira que está na superfície da batata. Depois que ela chega no final da esteira, ela já está limpa e ela passa por dentro desse secador. E aí ela fica dentro desse secador tempo suficiente para chegar à esteira, ao equipamento de seleção. O equipamento de seleção também é composto por e esses roletes são espaçados de forma que separem as batatas. Então, no início da esteira, separa as batatas menores. Então, são dispostos de forma que passem aquelas batatas pequenas e primeiro, e as batatas maiores vão passando. E conforme a esteira vai chegando no final, os roletes vão espaçando cada vez mais até que todas as batatas caiam. Aí eles estão costurando o saco e colocam o saco no pallet. Dependendo de qual o tamanho da batata que está sendo carregada no caminhão, esse saco de batata já é colocado na esteira. Ou ele vai para o pallet para aguardar ser carregado depois. Vocês estão vendo que precisa de muita mão de obra essa parte do processo. Nessa empresa, por exemplo. Aí começou o vídeo de Então, pessoal, era isso por hoje. Obrigada por assistir. As dúvidas podem ser retiradas ou no e-mail robertaleone